Olá, eu sou a Maria José e eu voltei aqui novamente. Dessa vez nós vamos ler o Êxodo 21 e 22, sobre a lei acerca dos servos, a lei acerca da violência, a lei acerca da propriedade, lei civil e religiosa. Êxodo 21. Esses são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo será livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos e não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ele não sairá como saem os servos. Ela não agrada ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não dividirá o mantimento desta, nem o seu vestido e nem a sua obrigação marital. E se não fizer essas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que esse morra, certamente será morto. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o entregou nas mãos, ordenará-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e se não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque o dinheiro é seu. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, e for por causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte,
ti, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e da sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era escorneador, e o seu dono foi conhecer disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme esses estatutos lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro a seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se for notório que aquele boi antes era escorneador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e se for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado, se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer o campo do outro, ou melhor, do seu próprio campo, e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se interromper o fogo e pegar nos espinhos e queimar a média de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou bens a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Se todo o negócio fraudulento sobre o boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre roupa, sobre todas as coisas perdidas, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento ou um boi ou uma
ovelha ou outro animal e esse morrer, ou for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. E seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagar-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estiver presente, não o pagará. Se for alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não lhe for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirá nem o oprimirá, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirem, e eles